Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, tanto na Rádio Paulo Freire, AM 820, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, como também na rádio da Universidade Federal de São Carlos. Estamos também nos agregadores de podcast no YouTube. Muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge. A equidade social no Brasil tem sido ignorada pelos governos ao longo do tempo. Do século XVI ao final do século XX, a legalidade foi moldada para permitir a exploração de populações historicamente vulneráveis. O legado da escravidão levou o Brasil a figurar como o último país do Ocidente a abolir a escravidão e a perpetuar desigualdades expressas pela baixa representação de negros em cargos de liderança. O descaso com as minorias, tornando-as invisíveis, resultou na falta de políticas públicas voltadas ao combate das desigualdades sociais. Neste cenário, as ações afirmativas, como por exemplo as cotas para negros e negras nas universidades, longe de ser uma fórmula mágica, buscam reparar algumas injustiças sociais e estabelecer condições de igualdade entre as pessoas. Quão efetivas são as ações afirmativas para mitigar nosso quadro de desigualdade social? Quem responde é a professora Shirley Russi von Dentz, do Instituto Federal de Santa Catarina. A professora Shirley possui doutorado em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, sendo graduada em Filosofia pela mesma instituição. Também possui graduação em Administração com ênfase em Marketing, é integrante do Laboratório de Pesquisas Sociológicas Pierre Bourdieu, um grande teórico, e do Grupo de Pesquisa Ensino e Formação de Educadores em Santa Catarina. A professora Shirley desenvolve pesquisas sobre as seguintes temáticas: ações afirmativas, discriminação racial, injustiças sociais, racismos, educação superior e administração. E seja muito bem-vinda, professora Shirley, aqui ao Papo no Auge. Muito obrigado por sua participação em nosso programa. Inicialmente, professora, eu pergunto, para sanar a minha curiosidade, né? Por que caminhar pela docência e pela pesquisa? Por que estudar ações afirmativas voltadas à educação? Mais uma vez, bem-vinda, professora Shirley. Muito obrigada, Saulo. Uma boa noite a você, boa noite a todos e todas que nos ouvem. Eu quero também agradecer imensamente pelo convite e também de poder participar deste programa, o Papo no Auge. Bom, então, respondendo às suas perguntas, né? Por que caminhar pela docência e pela pesquisa e por que estudar ações afirmativas voltadas à educação? Bom, tudo começou lá em 2011, antes de eu iniciar a graduação em Filosofia na UFSC. Nessa época, eu já era formada em Administração, e me aproximei da UFSC, porque foi a época que eu me mudei aqui para Florianópolis, fazendo umas disciplinas, então, de forma isolada. Aí eu fiz uma em Filosofia, fiz uma em Economia e fiz outra em Psicologia. E aí eu percebi que o caminho era para o lado da filosofia, pois se apresentava como tendo, assim, as maiores possibilidades de me dar uma formação mais sólida para compreender as relações humanas. Ao mesmo tempo, eu me aproximei de um grupo de pesquisa em movimentos sociais no programa de Sociologia da UFSC, liderado pela professora já aposentada hoje, né, a professora Ilse Scherer Warren. E quando eu cheguei nesse núcleo, estavam justamente discutindo e iniciando uma pesquisa em nível nacional, na época, juntamente com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Federal de Brasília e a UFSC, e era sobre as ações afirmativas. Foi aí, então, em 2011, que eu comecei um contato inicial com o assunto sobre do que se tratava, né, a política de ação afirmativa. Passado um tempo, eu consegui ser bolsista de apoio técnico dessa professora e, juntamente com uma equipe de estudantes de graduação, de mestrado, de doutorado e também de pós-doc, foi dado início, então, às discussões de como se realizaria a primeira pesquisa
sobre qual percepção os estudantes teriam sobre a política de ação afirmativa na UFSC. Então, todas as sextas-feiras a gente estudava textos sobre a política, discutia sobre a temática, de como seria desenvolvida a pesquisa, etc. Todo mundo dava opinião, era uma coisa bem interessante, assim. Aí, essa minha vivência nesse núcleo, né, até o ano de 2016, que depois tive que me afastar porque comecei o mestrado, me proporcionou, assim, uma experiência muito rica em todos os sentidos. Em como fazer pesquisa, os experimentos de como fazer entrevista, questionário, grupo focal, na busca do referencial teórico para análise de tudo que a gente coletou na época, a experiência com os colegas, enfim. A pesquisa, assim, resultou em 2 livros, o primeiro que tem por título Relações Étnico-Raciais nas Universidades, os Controversos Caminhos da Inclusão. Nesse livro tem um capítulo que eu acho muito importante, porque ele traça a luta do movimento negro e a implantação das ações afirmativas na UFSC. Então, lá conta como foi feita a discussão junto com os professores, o quanto que se lutou até chegar a implementar essa política antes mesmo dela se tornar lei, né? Aí, disso resultou também um segundo livro, intitulado Ações Afirmativas na Universidade, Abrindo Novos Caminhos. E desse segundo livro, então, eu tenho um capítulo como participação falando da metodologia aplicada à pesquisa desenvolvida na UFSC. Aí, nesse momento, assim, que a gente concluiu essa pesquisa, que foi bem grande, eu percebi que algo tinha ficado a desejar naquela pesquisa. E foi aí que surgiu, né, a minha pesquisa de mestrado, qual seja, conhecer as trajetórias escolares de mulheres negras cotistas, porque aplicado questionário, feito entrevista, feito grupo focal, não contemplou as mulheres negras cotistas, não porque a gente não quisesse, mas porque não foi interesse da pesquisa, então elas ficaram meio que de lado. Aí eu tive essa percepção e fiz a minha pesquisa. Aí se uniu a pesquisa e a paixão pela educação, justamente por conhecer as trajetórias de vidas dessas mulheres estudantes e também por, nesse momento, né, eu já estar cursando a filosofia, junto com o mestrado, eu tive que decidir pelo bacharel ou pela licenciatura. Eu pensei, não, é a licenciatura, é ali que eu quero atuar e, sei lá, que eu possa transformar alguma coisa, trazer alguma sementinha de esperança, vamos dizer assim. Então, eu achei que o caminho era a licenciatura e me encontrei nessa profissão. Assim, não é possível, né, para um bom professor se distanciar da pesquisa, conciliando as duas coisas, docência e pesquisa. Foi nesse sentido que eu me aproximei do assunto. Ainda bem que a senhora veio para o lado docente da força, né? Ainda bem, ainda bem. Né? E quando eu estava vendo lá o seu currículo, né, na internet, no Escavador, no Lattes, aí eu vi o curso de filosofia e assim eu venho nos últimos anos namorando muito esse curso, né? Assim, eu tenho muita vontade de fazer o curso. Eu descobri que na UFSC tem o curso Sim. EAD à distância. Então, assim, Uhum. mais um motivo para eu entrar de cabeça nisso aí dentro em breve, né? Daqui a pouco eu vou me que talvez quem não goste muito é minha esposa, mas assim, eu vou tentar enveredar já já, já já. Professora, seguindo aqui o nosso roteiro, e para ficar pavimentado aqui o conceito, o que viria a ser ações afirmativas, professora Shirley? Bom, as políticas, então, de ações afirmativas, né, que compreendem as cotas, como muita gente costuma dizer, né, as cotas, né, nas universidades, né, porque nós temos ações afirmativas também com relação às vagas de emprego, também nos concursos, por exemplo, ou na própria política, né, em outros países, principalmente. Mas na educação é importante frisar inicialmente que elas são fruto, como eu já comentei um pouco antes, de inúmeras reivindicações, principalmente dos movimentos negros e de outros movimentos sociais e também da organização da sociedade civil. Particularmente, a política de cotas raciais e sociais nas universidades, elas visam corrigir distorções e minimizar as desigualdades de oportunidades no que se refere ao acesso ao ensino superior. Essas políticas, elas garantem oportunidades de ingresso a jovens com baixa renda, negros e indígenas. Então, para a gente entender a delimitação de cotas raciais,
ela pressupõe, né, uma discriminação positiva. O que é isso? Né? Uma discriminação que já é juridicamente aceita, amparada na Constituição de 88, que previu medidas legislativas e administrativas à igualdade racial na sociedade brasileira. Já as cotas sociais, elas são programas de ação afirmativa que foram também instituídos com o objetivo de criar vagas específicas, via de regra, na área da educação superior para pessoas que pertencem às classes socioeconômicas mais baixas. Elas também vieram no bojo das discussões raciais, senão a gente também não tinha, né? Nesse sentido, então, uma ação afirmativa ela é uma reparação que responde a uma necessidade, ela é temporária, obrigatória e legal. Não é um fim em si mesma, nem deve prejudicar terceiros, mas é um mecanismo para neutralizar os desequilíbrios derivados da etnia, do gênero ou da condição socioeconômica, entre outras causas de discriminação, de modo que, diante de uma oportunidade, uma situação, vamos dizer assim, de paridade, seja escolhida uma pessoa pertencente a uma população discriminada, no nosso caso, né, os negros. Então, essas políticas de ações afirmativas, elas se constituem como medidas de incentivo a grupos e indivíduos com vistas a promover sua ascensão na sociedade até um nível de equiparação com os demais. É só ali que elas, vamos dizer assim, deixam de existir, né? E essas políticas de caráter temporário, para além de remediar o passado discriminatório, elas objetivam acelerar o processo de igualdade a grupos socialmente vulneráveis, como as minorias étnicas e raciais, dentre outros grupos. Bom, diante disso, ainda cabe sublinhar que o princípio orientador legal que estabelece, então, as oportunidades de acesso ao ensino superior para estudantes pertencentes a grupos historicamente discriminados está baseado no reconhecimento, isso é importante destacar, né, das discriminações raciais e das injustiças sociais que recaem sobre a população negra, principalmente, né? E as pessoas também com baixa renda e as populações indígenas. Então, essa política, ela também figuraria entre os objetivos a serem alcançados com as políticas afirmativas, o de induzir, né, transformações de ordem cultural, pedagógica e até psicológica, aptas a subtrair do imaginário coletivo a ideia de supremacia e de subordinação de uma raça em relação à outra. Então, a reparação das desigualdades de grupos ou indivíduos é, portanto, uma estratégia que visa combater a discriminação, não somente pela proibição, né, da discriminação, porque no Brasil a gente sabe que todo mundo já viu uma discriminação, já viu um ato racista, mas ninguém nunca cometeu. Então, é uma coisa bem estranha, né? Mas, então, isso promove, por meio de leis, a equiparação e o reconhecimento dos sujeitos discriminados. Então, as ações afirmativas também objetivam trazer para esses cenários de prestígio social, como a universidade, os cenários políticos, né, a pluralidade e a diversidade, constituindo, assim, um primeiro passo para contribuir na integração de diferentes estratos de classes socioeconômicas e culturais, que é isso que o primeiro ponto que eu analiso na universidade, né? A gente tem uma universidade hoje mais colorida, como muita gente costuma dizer, mas que antes era mantido por grupos mais homogeneizados, vamos dizer assim. Então, essas ações, elas são um meio de acesso às conquistas e realizações individuais. Não sei se eu respondi. Respondeu muito bem, extremamente didática, extremamente objetiva, extremamente certeira. Obrigado, professora. E seguindo aqui com o nosso debate, a senhora defendeu recentemente a sua tese, intitulada Desigualdades Escolares e Educação Superior, as ações afirmativas na Universidade Federal de Santa Catarina. A partir de suas análises, alunos com menos capital escolar na família e na trajetória escolar passam a ter, com a implementação da política de ações afirmativas, pouca representatividade. Se antes a gente não tinha nenhuma, temos agora pouca representatividade numérica na composição do corpo discente. Se podemos traçar um cenário de um antes e um depois da lei de cotas, que é a Lei Federal 12.711/12, 2012, né? Como é que a gente pode descrevê-los? Qual é a importância dessa lei para a presença maior de negros, né, nas universidades públicas, professora?
Sim. Primeiro explicando, então, com relação a um antes e um depois das cotas. Eu vou falar sobre a inserção dessas pessoas somente no curso de medicina, por questões de tempo, porque na minha tese eu analiso 40 cursos de graduação, então são 40 cursos, comparando anos antes da política de ação afirmativa com 10 anos depois, né? Não consegui, por exemplo, o ano de 1998, porque a UFSC nesse ano não coletou as informações de raça-cor, então tive que vir subindo, aí cheguei no ano de 2003, aí ali tinha, então eu parti daí, peguei de 2003 até 2018. Então, no curso de medicina, com relação à escolarização dos pais, por que a escolarização, né? Eu faço na minha tese um estudo sobre o capital cultural / escolar, né? Porque no Brasil é um pouco difícil a gente falar de cultura, como Pierre Bourdieu fala na França, né? E como ele é meu referencial teórico, juntamente com a minha orientadora, a gente pensou, não, vamos usar capital escolar que vai ficar mais coeso, vamos dizer assim, né? Então eu pego esse capital cultural escolar dos estudantes e dos pais desses estudantes, bem como a questão da raça-cor, e faço uma análise nesse antes e no depois. Então, pegando só o curso de medicina, que é um curso mais elitizado na UFSC, por exemplo, você não tem nenhum estudante com pai que nunca foi alfabetizado. Isso é 0%. Só vai aparecer ali pai com um fundamental completo, né? Então, a maior concentração está em jovens, né, que têm os pais com ensino superior, ou seja, cerca de 41% desses estudantes, enquanto os outros 28% têm pais com pós-graduação. Isso dá em torno de quase 70%, aqui que eu não falei os quebrados, né? Dos estudantes de medicina tem pai e mãe com ensino superior. 23% desses estudantes, os pais têm ensino médio e somente 7% com ensino fundamental. Então, aqui já mostra, assim, uma característica bem gritante. E isso não muda do antes para o depois das cotas. Também, ainda no curso de medicina, né, o tipo de escolarização básica desses estudantes é outra coisa que eu analiso. E aí chama bastante atenção. O antes das cotas, a gente tem a maioria vindo de escolas particulares e a minoria de escolas públicas. Vou falar para vocês. No ano de 2003, entraram 84 estudantes vindos de escola particular e só 10 de escola pública. Em 2007, um ano anterior à política, 86 estudantes de escola particular e 7 de escola pública. Em 2008, aí o primeiro ano da política na UFSC, a gente teve 63 de escola particular, já caiu bastante, e teve 34 de escola pública. E no ano de 2018, a gente acontece o inverso aqui. Tem 32 de escola particular e 37 de escola pública. Então, acaba ultrapassando um pouco. E outro fato que eu identifico na minha tese, daí quando eu vou cruzar, né, a informação assim, esse aluno veio de escola pública, qual que é a condição do pai dele? Tem pós-graduação ou tem ensino superior. E ele, como estratégia, né, fez o ensino médio no Instituto Federal de Educação, que a gente sabe que tem diferença do ensino básico público, né? É outra condição. Com relação à raça-cor, a gente sabe que o estado de Santa Catarina tem uma população, maioria branca, mas mesmo assim, com pesquisa feita aqui, a gente tem 18% da população negra. Então, em 2003, a gente teve 91 estudantes que entraram para o curso de medicina, brancos, e apenas 5 que entram na categoria negro, que daí é pardo, preto junto, né? 4 pardo e 1 preto. Em 2007, 92 estudantes brancos, 5 pardos e nenhum preto. Primeiro ano de política de ação afirmativa, 75 estudantes brancos, 16 pardos e 6 pretos. Então, aqui a gente já nota a presença da população negra. Em 2018, 53 brancos, 14 pardos e 2 pretos. Então, qual a importância dessa lei para a presença maior de negros
nas universidades, que é a segunda pergunta que você me faz. Ela é de total importância, ela é necessária, porque a nossa sociedade ela é racista em todos os sentidos. E na universidade, nós podemos perceber de forma muito clara como se manifesta o racismo estrutural. Em que sentido? No sentido de que somente depois de se formalizar uma cota, ou seja, reservar os 10% para que somente jovens autodeclarados negros possam ocupar, é que vamos perceber a presença desses jovens na universidade. Isto é, a cota, ela garante que esses 10% só podem ser ocupados por esses jovens. Todavia, a gente tem que ressaltar que esses jovens que conseguem acessar a Universidade Pública Federal são os que têm maior capital cultural na família ou em suas trajetórias escolares. E então, o sistema de concurso vestibular, ele continua sendo segregador, pois não existe espaço, né, para os menos capitalizados. É isso que eu identifico na minha tese. Enquanto alguns fazem pesquisas no sentido econômico, daí você percebe que temos pessoas com menos condições econômicas na universidade. Sim, temos. Temos pessoas negras, temos pessoas gays, lésbicas, hoje a gente vê uma pluralidade. Mas, quando você analisa o capital cultural escolar, daí você vai ver que são essas pessoas que estão conseguindo entrar. Mas, eu repito, as cotas são de suma importância, porque elas garantem que aquele espaço seja ocupado por essas pessoas que não conseguiam entrar antes. Então, aí se percebe bem essa relação do racismo estrutural. Muito bom, excelentes dados que a senhora traz aqui para a gente e que serve como um tapa na cara, né? Eu estava outro dia conversando com o Fabrício Oliveira, que é um doutorando da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele é negro, né? E ele falou sobre empreendedorismo negro. Foi muito bacana a fala dele, e no final ele termina dizendo que ia ficar calado porque estava em processo de término de tese. Então ele não ia falar acerca do racismo que existe dentro da universidade, dentro da academia, inclusive dentro da pesquisa. A pesquisa dele foi racializada por uma questão particular dele, né? Ele quis trazer o racismo para dentro da tese de doutorado dele no curso de administração, de gestão. Mas só que ele só ia citar com mais profundidade depois que terminasse a tese. A gente está vendo aí um cala-boca explícito, né? Um cala-boca explícito. Sim, a universidade, a academia e suas amarras ideológicas, racistas, enfim, que impedem que a gente fale o que deve ser dito, né? O que deve ser dito. Sim. Professora, eu vou lhe fazer as mesmas perguntas que você faz na sua tese, tá? A política de cotas trouxe, de fato, igualdade de oportunidades na questão do acesso à universidade pública? Qual é o peso? Você já pincelou um pouco, mas para a gente ratificar, né? Qual é o peso da educação básica, do entorno familiar e do mérito individual na entrada dos alunos nas instituições de ensino superior no Brasil? Então, a política de cotas, ela possibilitou que uma porcentagem fosse reservada a alunos cotistas de escolas públicas e também a étnico-racial, né, que é para negros e indígenas, como eu já comentei aqui algumas vezes. Todavia, não podemos dizer que as oportunidades estão dadas de igual forma, justamente porque entra aí a questão que você mesmo pergunta, qual o peso da educação básica? Como sabemos, entre a educação básica pública e a privada existem diferenças, isso desde que elas surgiram, né? No setor público, por exemplo, o que a gente encontra? Falta de professores, porque são muito precarizados, né, pelo governo, a grande maioria trabalha em regime de contratação temporária, por conta disso, nem sequer os títulos são reconhecidos, eu sou um exemplo disso, trabalhei um pouco antes de entrar no Instituto Federal de Educação, no estado, e eu ganhava como graduada, porque eu era temporária, né? Isso traz uma série de consequências danosas, não só para o professor, mas o principal atingido é o aluno, a aluna, né? Quando esse professor ele fica doente, não há outro para substituí-lo. Também por ele ser temporário, não existe um vínculo entre professor e aluno, e esse vínculo que eu estou salientando, ele não é afetivo, é aquele do conhecimento que o professor precisa ter, né, de cada aluno que ele tem ali na sala.
saber da condição desse aluno, se ele está passando por algum problema psicológico, se ele não está passando fome, tudo isso, né? Para poder dar uma atenção maior, para poder dar uma atenção no pós-aula também, né? Então, a todo tempo, esse professor, ele muda de escola. A carga horária desses professores também é extremamente alta em sala, e por isso ele também não vai ter tempo para preparar adequadamente as suas aulas. Muitas vezes as escolas também estão em condições muito ruins. Então, tudo isso interfere na educação. Os poucos professores efetivos que a gente tem aqui em Santa Catarina também são explorados e são em número muito pequeno, então também não consegue ter essa relação com o aluno, esse cuidado, vamos dizer assim. Faço um adendo aqui para destacar os Institutos Federais de Educação, novamente, que são uma exceção no setor público. São professores bem qualificados, a maioria com doutorado, e que têm boas condições para proporcionar aos alunos um excelente aprendizado. Fato esse também identificado na minha tese, porque a maioria dos alunos cotistas da UFSC procurou fazer esse tipo de ensino médio, justamente como uma estratégia de melhorar a base lá, né? E conseguir também passar no vestibular e compreender esse vocabulário das universidades públicas. Porque além dos cadastros que eu analiso na minha tese, eu fiz 48 entrevistas com professores e estudantes. Então, é outro fato que eu identifico e que também analiso dos cadastros. Quanto à questão familiar, também faz toda a diferença. A questão do capital cultural escolar que eu comentei anteriormente. E aqui eu aproveito para citar o meu principal referencial teórico da tese, que foi o Pierre Bourdieu, né? Ele vai dizer que o jovem, a jovem que tem na família os pais ou os irmãos com ensino superior, tem toda uma preparação. Para usar as palavras do próprio autor, tem todo o hábitos necessário para ocupar esse espaço universitário. Aqueles que não têm, precisam correr atrás, por meio do percurso escolar. E é o que eu mostro o tempo todo na minha tese, com dado quantitativo e também com entrevista. Aí entra também a questão do mérito, que você comentou. Aquele aluno que tem esse capital cultural escolar lá na família e frequenta uma boa escola desde cedo, vai dizer que basta se esforçar e tudo vai estar resolvido, né? Mas nós sabemos que não é assim que funciona. Muito bom, muito bom, muito bom. Isso dá muito pano para manga, dá para a gente debater aqui, se quisesse, a noite toda sobre esse tema. Professora, Sim. aí a senhora traz esses números todos para a gente aqui. Traz essa análise primorosa. E por que a gente encontra pessoas que são contra as ações afirmativas aplicadas à educação? Essa questão é difícil, né? Bom, com o passar do tempo, com as pesquisas, né, demonstrando que o nível das universidades públicas não caiu por conta dos cotistas, né, que era uma das afirmações da mídia e de toda a população em geral. Muito pelo contrário, né, ela continua sendo elitista, eu mostro isso com a minha tese. A gente passa a ter, vamos dizer assim, uma maior aceitação da política para os alunos de escolas públicas, ou seja, aquela cota social. Já as cotas raciais, elas continuam sendo motivo de resistência, porque vem aquela famosa frase: somos todos iguais, a cor não nos torna diferentes, e assim vai. E por aí a gente observa, né, o quanto nós somos racistas. É lógico, né, que somos todos iguais, e que a cor do outro não deveria interferir nos nossos julgamentos, mas justamente por sermos racistas é que há, sim, diferença no tratamento para com os negros. Então, não aceitar as cotas raciais, usando deste argumento, demonstra com mais evidência que nós somos uma sociedade racista e que a gente vai caminhar muito ainda para tentar vencer, enfim, esse obstáculo que é tenebroso, né? Pois é, tenebrosíssimo. E para a gente finalizar, professor, esse baita episódio aqui do Papo no Auge, passados 10 anos, desde a criação da lei de cotas, e tendo um país ainda imerso no racismo estrutural, a senhora já falou isso também, que alija seres humanos dos espaços educacionais, qual é o grande desafio das universidades públicas brasileiras no combate às desigualdades sociais, entendendo que a educação é fator de mobilidade social? Então, um primeiro entrave que a gente encontra nas universidades são os concursos vestibulares.
eles são pensados muito distantes da realidade daqueles que têm pouco capital cultural escolar. Isto é, daqueles que não conseguem acessar o ensino de qualidade lá na educação básica. Outro fator é que a gente não tem universidade para todo mundo, né? Então, por conta disso, se faz aí o vestibular e selecionado para aqueles que tiveram toda uma preparação. Embora hoje, né, além das cotas, as universidades também disponibilizam a opção da entrada pelo Enem-Sisu, que seria, vamos dizer assim, agora a gente resolveu o problema. Mas é preciso pensar nos jovens que entram nessa modalidade e que não têm condições econômicas, né? Às vezes ele é lá do norte do país e passou aqui no sul. Como que ele vai fazer se ele não tem condições econômicas, né? Então, você nem tem como, às vezes, se aventurar em se matricular nessas condições, né? Então, as universidades, elas demoram muito para atender esses jovens com necessidades econômicas, com bolsa estudantil, com auxílio moradia, com auxílio transporte, com auxílio alimentação e por aí vai. E mais, se você não conhece os caminhos para solicitar esses auxílios, nada vai acontecer. Eu acho que teria que ter recursos para todos que se encaixam nessa modalidade econômica baixa, né, para ter a obtenção de recursos desde a matrícula. E sabemos que isso não acontece. Muitas vezes o estudante desiste do curso por falta de recurso. Eu vou falar uma coisa aqui bem gritante. Tinha um estudante da UFSC que ele dormia nos espaços aqui da universidade, aqui em Florianópolis. Depois que todo mundo saía, ele achava um lugarzinho para ficar aí, porque ele não tinha onde morar. Então, que ponto que a gente chega, né? Que ponto que a gente chega? Só para deixar uma palhinha para vocês do que é a necessidade e, às vezes, o interesse dessa pessoa em conseguir, né? Como você, às vezes, diz, né? O estudo, ele é uma mobilidade social. Sim, a pessoa precisa procurar, né? Então, como que ela vai conciliar isso? Ou ela paga e daí não é um ensino tão bom, ou ela vai para a pública e aí não tem condições de se manter. Então, a universidade precisa repensar isso. E, por fim, né, pensando que a educação, além, vamos dizer, então, de nos proporcionar outras coisas, ela é esse fator de mobilidade social e que no nosso país, apesar de ser um país agrário, ele tem se industrializado. E a gente precisa de mão de obra, vamos dizer assim, especializada também. Então, a união do governo com as universidades e com as escolas de educação básica, ela se faz necessária. Isto é, né, é preciso que o governo tenha interesse, tenha um projeto de educação para a população para que as coisas possam acontecer. Então, eu acho que precisa, assim, uma grande mobilização em torno disso para que as coisas comecem a caminhar, vamos dizer assim. Sensacional. Professora, muito obrigado. E chegamos ao fim do Papo no Auge de hoje. Conversamos com a professora Shirley Russi Von Dentes. Eu espero que eu tenha falado certo o seu nome, professora do Instituto Federal de Santa Catarina, que falou sobre ações afirmativas e desigualdades educacionais no ensino superior. Eu recomendo muitíssimo a todo mundo que está ouvindo que leia a tese da professora. É primorosa a tese dela, tá? Um super papo que a gente teve aqui hoje. E eu lhe sou muito grato, professora, por sua presença, por sua voz em nosso programa. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Saulo, por esta oportunidade de poder falar a todos e a todas que nos ouvem, e o meu muito obrigada. E lembro a vocês que nos escutam, além do Papo no Auge estar na Rádio Paulo Freire, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, na rádio da Universidade Federal de São Carlos, estamos também integralmente nos agregadores de podcast no YouTube. Nos acompanhem, nos sigam, compartilhem nossos áudios. Afinal, o conhecimento precisa e deve ser propagado. Avalie o Papo no Auge nos agregadores de podcast, conferindo as estrelinhas se você gostou desse conteúdo. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!